Agora, eu vou chamar a sua atenção que a gente vai falar sobre saúde, né? Como eu disse, nós estamos no mês do Outubro Rosa e nós vamos falar sobre prevenção agora, tratamento também de uma doença que é silenciosa e que afeta a vida de milhares de brasileiras. É o nosso quadro Saúde em Dia para você. Saúde em Dia. Oferecimento. Plamed 35 anos. Um plano que nasceu para toda a vida. E olha só, nós vamos começar o nosso quadro de saúde com o Rony Feitosa, oncologista. A gente vai falar sobre esse mês, é um mês de reflexão, é um mês que é um alerta para toda a sociedade, não é? Bom dia, doutor. Bom dia. A gente sabe que o câncer de mama é uma doença de saúde pública, né? São estimados cerca de 57 mil casos só esse ano. Então, assim, é uma doença muito frequente que acomete muita população. É verdade. E a gente, no início, citou que é uma doença silenciosa, não é, doutor? Exatamente. Na maioria das vezes, o paciente acaba não notando nada. Quando se nota alguma coisa, geralmente a doença já está um pouquinho mais avançada. Então, sempre é importante ter um diagnóstico precoce. A gente diagnosticar cedo a doença e, consequentemente, ter uma chance de cura no tratamento. Falando em diagnosticar precocemente, quais são os riscos, não é? Quem é que tem mais... existe a questão hereditária, influencia nesse processo? Quem já teve algum parente, né, que sofreu com um problema de câncer, pode ter, que é mais propenso a ter? Então, 5 a 10% dos cânceres de mama são hereditários, né? O resto, que a gente chama de cânceres esporádicos, muito relacionados a quê? Sedentarismo, obesidade, alimentação inadequada, certo? Hoje em dia a gente tem diagnosticado mais câncer pelos métodos preventivos, mas também tem aumento da incidência. Porque antigamente a gente sabe que a população, em geral a mulher, casava mais cedo, tinha filhos mais cedo, e tudo isso é fator protetor, para falar a verdade. Hoje em dia, geralmente a mulher, mais estressada com a atividade do dia a dia, acaba casando mais tarde, tendo filho mais tarde. Isso acaba sendo um fator de risco também para o desenvolvimento do câncer de mama. Então, alimentação, atividade física, tudo isso influencia. É importante que a mulher, especialmente, ela tenha esse cuidado especial, né, com a alimentação, porque hoje a gente na correria acaba fazendo muitos lanches, alimentação inadequada, fora de hora, não faz atividade física, então tudo isso contribui para o surgimento de algumas doenças, né? Tudo isso é fator de risco para câncer de mama, tudo isso que você citou. Certo. Agora, falando sobre câncer de mama, divide muita opinião a questão do autoexame. Mas é importante a mulher estar fazendo o autoexame? É importante sim. Toda mulher tem que conhecer a sua mama, né? O ideal é que sempre faça pelo menos uma vez por mês, depois do período menstrual, quando a mama está menos edemaciada. E sempre procurar alguma diferença, né? Quais são essas diferenças? Sempre dar uma palpada na mama para ver se tem algum nódulo, um caroço. Observar a mama, ver se tem alguma lesão vermelha, tipo uma pele em casca de laranja. Ver o mamilo, se ele está invertido para dentro, isso é importante. Sempre palpar a axila, às vezes alguns caroços, alguns nódulos que são linfonodos estão na axila, isso já é um sinal da doença. E também ver se tem alguma saída de secreção pelo mamilo, né? Sempre fazer aperto do mamilo para ver se tem alguma secreção diferente. Tudo isso são alguns sintomas que podem surgir e que, percebendo esse sintoma, deve-se procurar um profissional. Exatamente, são sinais e sintomas de diagnóstico. Então, teve alguma coisa alterada, procure imediatamente seu médico. Certo. Doutor, quando é necessário realizar a mamografia e quem é que deve procurar? Tem uma idade ideal para que se faça esse exame? Então, preconizado pela sociedade americana, pelo menos a partir dos 40 anos até os 70, a gente faz uma mamografia anualmente, certo? Isso para a população em geral que tem baixo risco de câncer de mama. Caso vocês tenham um histórico familiar ou mesmo uma síndrome genética, a gente diminui esse valor para 25 anos, para falar a verdade, hoje em dia. Certo? Então, 25 anos? 25 anos. Se você tiver uma história genética, se tiver uma síndrome genética, como a da Angelina Jolie, né, que a gente viu muito, o rastreamento começa a partir dos 25 anos. Certo? Então é importante, se tiver na família alguém que já tenha tido a doença, procurar fazer a partir dos 25 anos. Não quem tem um histórico familiar, quem tem a síndrome genética, né? Já é da genética. Exatamente. No caso, a família, essa questão, o senhor falou da genética e o histórico familiar também influencia ou não? Influencia. Influencia. Quem tem histórico familiar tem que pelo menos procurar um oncologista ou um geneticista, que a gente faz um modelo probabilístico para ver se vale a pena fazer a pesquisa dessa mutação que foi o que aconteceu. Exatamente. Com a Angelina. Quem tem a mutação, certo. Aí sim tem que rastrear antes, né? Se você não tiver mutação, mas pelo menos a partir dos 40 anos ou pelo menos 10 anos. Então é possível diagnosticar isso com antecedência? Com certeza.
E são exames muito modernos? Então, para a população em geral, basicamente a mamografia, né, o autoexame da mama, e a gente tem como complementar com o ultrassom da mama, quando você tem alguma dúvida com a mamografia. Para essas pacientes que têm a mutação, né, que é a minoria dos casos mais que ocorre, além da mamografia, a gente também faz a ressonância, né, já é preconizado. Já é indicado pelo profissional, né? E falando sobre mastectomia preventiva, não é? Quem é que deve fazer, quando deve se fazer essa cirurgia plástica de reconstrução? Então, nessas pacientes que têm a mutação, que é a minoria 5 a 10%, a gente sabe que essas pacientes têm um risco até de 90% com o decorrer da idade de ter um câncer de mama e até mais ou menos 50% de câncer de ovário. Então, para essas pacientes com síndrome genética, o que tem como o risco geralmente aumenta a partir dos 30 anos, é indicado para essas pacientes, claro, discutido caso a caso, se vale a pena fazer uma mastectomia profilática. Por quê? Porque quando você tira a mama, a chance diminui para 1 a 2%, que é praticamente a população em geral. Então, você diminui em 90% a chance de ter um câncer de mama nessas pacientes que têm a mutação, que seja bem claro certo. isso. Além do que, não só a mastectomia, como também a oforectomia. O que é a oforectomia? Tirar do ovário. Porque está relacionado, acima de câncer de mama, junto com câncer de ovário. Então, quando você tira o câncer de ovário também entre os 35 e 40 anos mais ou menos, você diminui em 90% de ter câncer de ovário e até mesmo 50% de ter câncer de mama. Então, essas pacientes que têm a mutação, tem que ter o acompanhamento mais de perto e ser discutido realmente se vale a pena fazer a mastectomia e a oforectomia. Com termos da reconstrução, hoje pelo SUS, toda paciente tem direito a fazer a reconstrução. Há 3 anos foi divulgada uma lei, mas infelizmente somente 1/3 dessas pacientes ainda fazem, entendeu? Muito pelo medo, não conversar com o médico direito, a respeito dos seus direitos, mas que já é um direito certo pelo SUS, você fazer a reconstrução mamária após qualquer cirurgia da mama. Entendeu? Interessante, né? Passar, porque às vezes é até a falta de informação, né, doutor? Muitas vezes a paciente também não tem a informação, né, que ela tem esse direito e é importante, é por isso que a gente está falando sobre esse assunto, né? E vamos falar também sobre tratamentos contra o câncer. Falando em tratamento, o câncer de mama, ele tem muita chance de cura, como é a questão da cura do câncer de mama? Então, tudo se baseia muito no diagnóstico precoce, né? Quanto mais precoce o estadiamento que você é diagnosticado, maior a sua chance de cura. Às vezes, acima de 90% dos pacientes, hoje em dia, a gente consegue curar. O tratamento se baseia principalmente na cirurgia, isso é fato, né? E outras modalidades de tratamento são o quê? A quimioterapia, a radioterapia e a hormonioterapia, né? Isso, é claro, depende de cada caso, é um caso, mas em geral, são essas 4 modalidades de tratamento: cirurgia, quimio, rádio e hormônio. Certo. Quando a paciente chega no consultório e ela se depara com a notícia de que está com câncer de mama, especialmente a mulher, que ela acaba tomando um susto muito grande. Muitas vezes acaba ficando para baixo, né? Isso é um fator que não ajuda no tratamento. É importante que ela encare a doença e que ela consiga aí forças para seguir com o tratamento. Isso é essencial para que o tratamento dê certo, doutor? Com certeza. A gente sabe que as pacientes mais depressivas acabam sendo um pouco mais estressadas, diminui o sistema imunológico, o tratamento não vai da maneira tão ideal quanto a gente gostaria. Então, o apoio familiar, o apoio psicológico para esses pacientes desde o início do tratamento é fundamental. Pacientes que têm uma mente sã, uma mente boa, acabam indo bem melhor no tratamento. A tolerância mesmo. Então, é fundamental que isso aconteça. Certo. Agora vamos falar também sobre os efeitos colaterais da hormonoterapia, não é? Tem muitos efeitos colaterais. As pessoas ainda têm dúvidas sobre esse assunto. Então, o que é a hormonoterapia? A gente sabe que o tumor de mama, o principal estimulante para o câncer de mama é o estrogênio e a progesterona, que são os hormônios femininos, né? Então, o que é a hormonoterapia? A ação dela é tentar diminuir a ação desses hormônios na mulher. A gente tem 2 classes, basicamente, de hormonoterapia: os moduladores seletivos do receptor do estrogênio e os inibidores da aromatase. Tá? Certo. Um é o principal, o tamoxifeno, cujos efeitos colaterais são basicamente muito fogacho, calor, ressecamento vaginal, entendeu? Claro que tem que ter alguns sintomas, como catarata, trombose, e uma hiperplasia endométrica, uma camadazinha do útero, mas isso é uma coisa bem rara. Mais comum disparadamente é o fogacho, aquele calor como se fosse uma mulher na menopausa. Certo. Já os inibidores da aromatase, que são utilizados mais nas pacientes pós-menopausadas, o efeito é um pouquinho diferente. Tem o mesmo fogacho, né, que tamoxifeno tem, só que em menor quantidade. Outros efeitos são mais sintomas articulares, dores na articulação, principalmente nas pequenas articulações. E, em geral, alteração um pouquinho do colesterol e pode dar alteração da osteoporose. Mas sintomas
geralmente bem tranquilos, que dá para ser controlados com orientação adequada. Certo. Doutor Rony, o senhor está atendendo no núcleo especializado de oncologia, é isso? Isso, a gente trabalha no núcleo de oncologia de Sergipe, né, dentro da CEMISE. É um núcleo especializado, a gente é afiliado ao pessoal da Bahia, do núcleo de oncologia da Bahia, e hoje integrado a um grupo grande de clínicas, chama Grupo Oncoclínicas, né? Então, o que a gente tem feito é tentar fazer um tratamento mais humano, da melhor maneira. Uma equipe multidisciplinar que cuida. Uma equipe multidisciplinar, nós não são médicos, nós temos psicólogos, enfermeiros, nutricionistas. Lembrando que o Dr. Rony, ele atende pela Plamed, então quem tem o plano de saúde é importante também buscar. E é isso que a gente sempre fala, seria muito bom se, né, o Sistema Único tivesse uma atenção redobrada. Então, para quem tem um plano de saúde como a Plamed, é importante procurar que tem profissionais à disposição, assim como o senhor, não é? Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Perfeito. Dr. Rony, então, qual é a mensagem que o senhor deixa para quem está em casa? A gente está num mês muito especial, que é um mês de reflexão, um mês de cuidado, né? Que a mulher possa parar para poder fazer o autoexame, procurar saber mais sobre o câncer, especialmente o câncer de mama. Nós estamos no mês do Outubro Rosa. Então, como você falou, o mês de Outubro Rosa foi criado justamente para isso, né? Para a gente conscientizar a população, né, sobre os métodos de detecção precoce, sobre os métodos preventivos, né? Então, assim, é fundamental ter, como eu falei anteriormente, uma vida saudável, né? Praticar atividade física, uma alimentação saudável, né? Evitar sobrepeso, né? Tentar, se possível, ter filho mais cedo, amamentar, são coisas que protegem, como eu falei, e sempre procurar um médico, fazer o autoexame da mama, qualquer mínima alteração, vá no seu médico. Mas o ideal mesmo não é notar nada, é tentar fazer o exame precocemente, porque algumas vezes passam coisas despercebidas no autoexame que a mamografia vai diagnosticar. Então, o que a gente quer é o diagnóstico da doença na fase mais inicial, na fase que a doença praticamente esteja microscópica, que só vai fazer com o exame. Então, tem que ser fazer seu exame de rotina, né? Mulheres a partir de 40 anos, como eu citei, ou antes, a depender do histórico familiar. Isso é fundamental, fazer o exame todo ano, pelo menos uma vez por ano, fazer o exame para detecção precoce. A gente sabe que a chance de cura é muito alta. Hoje em dia a gente consegue curar muitos pacientes com câncer de mama, né? O que antigamente eu não sabia, mas hoje em dia a gente consegue. Hoje a gente tem tratamentos novos, a gente citou aqui, que é a terapia alvo, são tratamentos mais específicos para o câncer com menos toxicidade. Então, assim, tem que tentar fazer o diagnóstico precoce e ter uma vida saudável, isso é o fundamental. Dr. Rony Feitosa, muito obrigada pela entrevista, tenha um ótimo dia. Obrigado, eu que agradeço. E assim a gente encerra o quadro Saúde em Dia. Saúde em Dia. Oferecimento. Plamed 35 anos. Um plano que nasceu para toda a vida.